Breaking News CNN. A gente tem novidade neste momento, nada como a vinheta do Breaking News para trazer notícia de última hora para vocês. E vem lá do esporte com a Ludmila Candal e também o Michel Bastos. Conta pra gente, Ludmila. O PSG. Oi, Basília. É o campeão? PSG, então, é campeão, acaba de se tornar campeão da UEFA Champions League pela primeira vez. Jogo que acabou há pouco numa goleada histórica. 5-0 em cima da Inter de Milão. PSG, então, acaba de se tornar campeão da Champions League pela primeira vez na história do time francês. A equipe de Luiz Henrique venceu a Inter de Milão por 5-0 na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, e conquistou, então, o tão sonhado título da Liga dos Campeões. Os gols foram marcados por Hakimi, Doué, que fez 2, Kvaratskhelia e Mai Yulu. O PSG dominou o jogo inteiro, teve até gritos de olé, foi realmente um passeio, um jogão, uma grande final do PSG em cima da Inter de Milão, 5-0 para poder se sair campeão pela primeira vez na história da Champions League. Michel Bastos está aqui comigo para a gente analisar, trazer todos os destaques dessa final. Michel, como é que a gente fala depois de 5-0, né? Como é que foi essa campanha até aqui? Quais são os seus destaques dessa final? O domínio completo do time parisiense, né? Bom, Lud, aqui no Brasil a gente fala chocolate, né? Foi um chocolate do Paris Saint-Germain em cima da Inter de Milão. Eu acho que merecido, acho que essa final, o Paris Saint-Germain ele começa o jogo fazendo uma pressão muito forte em cima do time da Inter de Milão e fez isso do começo ao fim, isso que me impressionou muito. Né, você fazer 1, 2, 3 e a gente vendo o lado ofensivo do Paris Saint-Germain marcando pressão, querendo buscar o resultado e conseguiu, tanto que o placar ele é de 5-0. Então tá de parabéns, eu posso falar que aqui hoje o Paris Saint-Germain ele se torna, para mim, o maior clube do futebol francês. Eu que tive a oportunidade de jogar lá por muito tempo, acho que só um clube até hoje tinha ganho a Champions League, que era o Olympique de Marseille, então se questionava muito qual que é o maior clube do país. Eu acho que hoje, com a história, depois com a chegada dos sheiks que investiram, que colocaram dinheiro, se tornou um clube multimilionário, acabou contratando grandes jogadores como Messi, Neymar, o próprio... Eu era da época de Ibrahimovic, Beckham, quando chegaram, só que não chegaram a conquistar o que o Paris Saint-Germain conquistou hoje. Então, eu acho que o time do Paris Saint-Germain é um time, coletivamente falando, muito forte. O Luiz Henrique ele conseguiu tirar, tecnicamente, desses jogadores algo muito especial. A gente viu a fase de mata-mata do Paris Saint-Germain, ela é espetacular. Então, acho que tem que dar muitos créditos também ao Luiz Henrique, que fez um trabalho excepcional com esse coletivo do Paris Saint-Germain. Michel, essa que foi a maior goleada numa final de Champions League, né? 5-0, acho que não restam dúvidas desse placar da superioridade do PSG para cima da Inter de Milão, nesse jogo que acabou agora há pouco lá na Allianz Arena em Munique. Michel vinha destacando aqui pra gente, né, o PSG, um time que chegou mais consolidado para ser campeão até aqui. A gente destacou um pouquinho antes do jogo que a equipe começou a fase da Liga um pouco instável ali, né, não teve o rendimento que se esperava, mas agora é um time que acaba de se sagrar campeão pela primeira vez na história. Você tem essa leitura também, Michel, de que o PSG estava mais pronto para ser campeão agora? Olha, você destacou muito bem. Não começou esse novo formato da Champions League, algo novo, né? Quando começa a Champions League, a gente não estaria aqui dando o Paris Saint-Germain como favorito. Mas, lógico, começou a competição, não foi bem, mas como eu destaquei antes, durante o mata-mata, tudo mudou. Acho que os destaques como Dembélé, enfim, começaram a aparecer. Eu queria destacar também, acho que o Paris Saint-Germain hoje, para mim, tem os dois melhores laterais do futebol mundial, que é o Nuno Gomes e o próprio Hakimi, que acabou fazendo o primeiro gol hoje na final. Então, acho que, falando do mata-mata até essa final, que uma final, muitos me perguntaram, Michel, o que você acha? Quem que é o favorito? É difícil de falar, mas olhando o coletivo
Essa preparação desde o começo do mata-mata até a final, o Paris Saint-Germain, para mim, era o time mais preparado para essa final. Basília, com você agora, que eu sei que você está cheia de dúvidas aí nessa final da Champions League. Era uma coisa esperada, né? Que é uma vitória carregada de ineditismo. O PSG agora com essa goleada, como vocês mesmos destacaram, histórica, ampla. Era algo que a gente pode dizer fez a melhor campanha, fez a melhor proposta para a vitória deste campeonato em relação ao seu opositor. Michel, você que conhece tão bem o PSG. Eu penso que sim. Eu acho que a vitória hoje demonstra toda a competição que fez o Paris Saint-Germain. Merecido. Acho que hoje a gente viu um futebol espetacular, coletivamente falando. Volto a falar do Paris Saint-Germain, que é algo que impressiona. Até pra gente que é do meio, que jogou futebol. Apesar de você ver um placar largo, acho que o futebol mostrado hoje, durante a final, foi espetacular. Acho que desde o Donnarumma até o Dembélé, que hoje jogou como um falso 9, todos, para mim, fizeram uma final espetacular. Então é merecido essa primeira Champions League do Paris Saint-Germain. O futebol que foi mostrado foi de um campeão com muito orgulho. Acho que foi bonito de ver essa final. Lógico que a gente gosta de ver aquela final mais acirrada, enfim, mas o futebol mostrado foi digno de uma final de Champions League. Basília, Ludi, também... todo mundo gosta, né, de vencer. Todo mundo quer vencer, ainda mais no futebol. Tenho certeza que o PSG serve aí de referência. Agora, outros times também vão atrás, saber quais foram as regras do jogo, a fórmula da vitória para sair vencedor, né, campeão de uma final como esta, Ludi. Consolida uma temporada super vitoriosa do PSG, né? Que foi campeão, ganhou tudo na França nessa temporada e agora chega ao título da Champions League, que é o maior da sua história. Hoje fez o jogo mais importante, talvez, de toda a história do PSG, né? Que conquista a Champions pela primeira vez e ainda dessa maneira como foi, né? Aplicando a maior goleada da história de uma final, 5-0, uma superioridade completa para cima da Inter de Milão e realmente uma consolidação aí do trabalho do Luis Henrique à frente do time parisiense. Agora, Basília, a gente está vendo aí imagens de Paris, né? A comemoração ali dos torcedores do PSG, que já se aglomeram para comemorar. Paris hoje vai parar, Ludi. Hoje vai parar. O Michel conhece bem o futebol francês. Hoje Paris para, não tem como. Os torcedores já vão aí experimentar esse gostinho inédito de vencer uma Champions League. Vamos seguir aqui falando sobre essa final. Tem muita coisa para a gente destacar. O Michel já vinha falando aqui para a gente do trio super estrelado, né? O PSG já teve grandes estrelas. Teve Messi, teve Mbappé, teve Neymar. E com esse trio não conseguiu a Champions. Agora com esse elenco, ainda assim, super caro, 4 vezes mais caro que o elenco da Inter, por exemplo, agora nessa final, mas que não é tão estrelado assim, realizou o sonho, também conquistou a simpatia de muitos torcedores. E a Torre Eiffel foi iluminada na hora do gol, também ali para poder trazer mais ainda esse clima de Champions. Tinha um time super estrelado, agora se reformulou, tem outras estrelas no time, não tão badaladas assim, né, Michel? Como é que você vê essa mudança do PSG? Tá aí a Torre Eiffel toda comemorando também essa conquista do PSG. Eu acho que a mudança ela é positiva, porque a gente vê o resultado. Eu acho que, lógico, como você falou, não é um time tão badalado, mas tecnicamente falando, é muito forte, né? Acho que como eu falei, Dembélé, tem o próprio Pátio, o próprio zagueiro também que acabou chegando e formou uma dupla de zaga muito forte junto com o Marquinhos. Então são algumas peças que mesmo não sendo tão badaladas, só que elas encaixam bem tecnicamente e isso prova o ano que fez o Paris Saint-Germain, ganhando tudo e sendo campeão da Champions League. Então demonstra muito que também muitas vezes acho que o coletivo em si ele prevalece, né? Lógico que é sempre bom você ter nomes como Neymar, Messi, Mbappé, que são grandes jogadores, mas acho que após a saída deles mudou o perfil do Paris Saint-Germain, eles quiseram reformular e essa reformulação deu resultado. Olha aí, a gente segue acompanhando aqui a festa lá em Paris dos torcedores comemorando a primeira Champions League da história do Paris Saint-Germain, que acaba de vencer a Inter de Milão por 5-0 na Allianz Arena. Olha só, a gente já viu a Torre Eiffel comemorando junto.
E agora os torcedores fazendo muita festa lá em Paris. Acho que na França inteira, né, Michel? Você que conhece muito bem o futebol francês. Eu acho que sim. Eu acho que pro país é algo a se festejar. Né? Como eu falei, só tinha um clube francês até hoje que vem a ser campeão da Champions League, que é o Marseille, perdão. Então, acho que todo francês, sim, hoje tá feliz, torceu pelo Paris Saint-Germain. É um país que eu conheço muito bem. Lógico, tem alguns que vão torcer contra, mas acho que uma grande porcentagem aí torceu pelo Paris, torceu pelo futebol francês, né? Agora, Michel, a gente estava... Vai, Basília. Ai, pois é, vamos jogar bola aqui. Desculpa, Lud, sem lhe interromper. Mas, Michel, quando vocês falam, não é um time tão badalado assim, né? Uma equipe tão badalada, traduzindo em outras palavras, não é tão cara assim, não traz tantas polêmicas, né? Acaba sendo uma economia, tanto de dinheiro quanto de reparo de imagem do time, né? Não tem que ficar prestando atenção em outros problemas, senão o próprio futebol. Será que você consegue traçar também um paralelo em relação a isso? Fica de referência para outros países, outros organizadores de times sobre vencer pelo placar, vencer pela tecnicidade, e não necessariamente pelo auge nas manchetes de jornal, ser conhecido pelas polêmicas ou por nomes que ganham caro, mas muitas vezes para perder. Se você puder fazer essa comparação, Michel. Olha, acho que ainda o Paris Saint-Germain continua, sim, sendo um time com uma equipe cara, né? Mas elenco 4 vezes mais caro. Ele ainda continua, mas a Inter, por exemplo. Acho que o coletivo ele sempre prevalece. Só que, lógico, a gente pode falar, com a chegada do Neymar, por exemplo, no Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain ele chega a uma final de Champions League em 2020 e acaba perdendo para o Bayern de Munique. Então, assim, algo que acho que não tinha acontecido antes. Então, eu acho que, como eu falei, às vezes uma reformulação ela ajuda muito. Só que com isso, tecnicamente, você tem que se manter forte. E isso o Paris Saint-Germain ele fez. Ele perdeu nomes como Mbappé, Neymar e Messi, que tecnicamente falando são grandes jogadores, mas no lugar deles trouxe jogadores, como a gente falou antes aqui, não tão badalados, mas que tecnicamente são grandes jogadores, cada um na sua posição fazem parte dos melhores no futebol mundial. E hoje prova que o coletivo, muitas das vezes, ele prevalece. E lógico, eu não vou mentir, é sempre bom você ter jogadores de alto nível na sua equipe, né? Eu não sou contra isso, mas eu acho que o Luiz Henrique, ele conseguiu, após a saída desses jogadores, formular algo para que o Paris consiga conquistar o que conquistou hoje, que é manter tecnicamente o time muito forte, o coletivo unido. Eu acho que o trabalho psicológico do Luiz Henrique ele é muito bom, a gente vê que o grupo, o coletivo está com ele e isso é muito importante dentro de um clube, dentro do grupo ali com os jogadores. Vamos seguir aqui falando ainda sobre essa final. Daqui a pouquinho a gente traz os valores dos elencos, Basília, para a gente ter uma visão mais ampla aí de todo esse dinheiro investido até pelo Paris Saint-Germain para vencer esse título. Mas vamos seguir por aqui, porque esse título do PSG aumentou, né, a lista de campeões da Champions League, uma vez que esse título é inédito para o time da França. O PSG se tornou o 24º clube a conquistar uma Champions na história. O Real Madrid é a equipe que mais tem títulos, tem 14. O Milan em segundo com 7 títulos. O Bayern de Munique e o Liverpool fecham o top 3 com 6 títulos cada. Tá, então, PSG é o 24º time na história a conquistar uma Champions League. Olha só, destaque aí no site da CNN Brasil, cnnbrasil.com.br/esportes. É interessante, né, a gente faz essa comparação de valores, Lud e Michel, quando a gente foca nos valores dos jogadores, né, o quanto vale ter um elenco com tantas estrelas assim, faz diferença ou não? Ou na avaliação de vocês, é bem impressionante o PSG ter conseguido vencer essa sem nomes tão conhecidos mundialmente e caros? Michel?
O PSG gastou 4 vezes mais do que a Inter de Milão, como a gente vinha trazendo aqui. No total, o PSG gastou 698 milhões de euros, o que dá mais ou menos aqui para a gente trazer para a nossa moeda 4,5 bilhões de reais. Enquanto a Inter gastou 191 milhões de euros, mais ou menos 1,3 bilhão de reais. A gente tem aí esses dois valores, o que dá o elenco do PSG 4 vezes mais caro do que o da Inter de Milão. E para a gente ter uma ideia dessa disparidade, as contratações de Hakimi, Kvaratskhelia e o Dembélé já cobrem todo o gasto da Inter de Milão, que é de 190 milhões de euros. Lembrando que Hakimi e Kvaratskhelia fizeram gols nessa grande final, então a gente está vendo que investimento dá retorno. E apesar disso, o investimento da equipe francesa foi considerado interessante, como a gente vinha trazendo, porque ao longo dos anos, né, nas temporadas anteriores, quando o PSG buscou e investiu nos melhores jogadores do mundo, aqui a gente traz Messi, Mbappé, Neymar novamente, dessa vez o PSG contratou jogadores jovens, que deram muito certo na mão do Luiz Henrique, o próprio Doué, que tem 19 anos. Já a Inter de Milão fez o contrário. Tem peças importantes entre os mais jovens, mas focou nas contratações de atletas mais experientes em fins de contrato, como o Çalhanoğlu, Mkhitaryan e o De Vrij. E olha só, Michel, vamos seguir aqui falando aqui do Paris Saint-Germain, o grande campeão da Champions League. A gente vinha falando tanto do Luiz Henrique, né, o técnico super experiente comandando o PSG, e ele é um dos grandes responsáveis por esse elenco. Ele viveu um momento muito difícil em 2019, perdeu uma filha de 9 anos por um tumor. E hoje vive esse momento tão feliz, tão especial com o PSG, que certamente ele dedica à pequena filha dele. Será que existe super-herói? Para o PSG, talvez. E para a pequena Shana, esse super-herói tem nome: Luiz Henrique. O treinador que fazia a filha sonhar, celebrar e balançar bandeiras a cada título que colocava o pai dela na história do futebol. Em 2019, a garota de 9 anos morreu precocemente, vítima de um tumor. Um luto que se transformou em uma motivação além da vida para o técnico espanhol. Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado. Yo me considero afortunado, muy afortunado. Pero si se te ha muerto una niña, tu hija a los 9 años. Bueno, mi hija vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos. Tenemos 1000 recuerdos de ella, vídeos. Neste sábado, Luiz Henrique fez uma nação de franceses balançar as bandeiras para comemorar uma Champions League pela primeira vez na história do clube. Merci beaucoup. A equipe superou a Inter de Milão na final da Liga dos Campeões, na Allianz Arena, após uma temporada incrível do PSG, que foi campeão do campeonato francês, com apenas 2 derrotas, e conquistou também a Copa da França. Luiz Henrique colocou na prateleira de troféus do PSG o antigo sonho de consumo da equipe, a orelhuda. Aquela que pela equipe parisiense não foi conquistada nem mesmo pelo melhor jogador do mundo, nem por aquele que estampou a Torre Eiffel. Messi, Neymar, Mbappé. Grandes astros passaram pelo clube nos últimos anos e não conseguiram cumprir a missão que Luiz Henrique conseguiu, mesmo sem um elenco tão estrelado. E que dedicou a uma estrela muito especial e balançou a bandeira por ela mais uma vez.
história muito bonita do Luiz Henrique com a filha dele. E a gente não pode deixar de destacar aqui, é claro, o Doué, o garoto de apenas 19 anos de idade, que falamos tanto dele aqui, né, Michel? Vamos trazer alguns números dele. Ele que marcou 2 gols nessa final e deu uma assistência. É o terceiro jogador mais jovem da história a fazer um gol uma final de Champions. Pelo PSG, ele tem 54 jogos e 15 gols na atual temporada. Ele que foi anunciado em agosto do ano passado, veio do Rennes, na França, clube que ele foi revelado e custou 50 milhões de euros, um pouquinho mais de 300 milhões de reais na época. Vou perguntar, mas eu acho que eu já sei a resposta, hein, Michel Bastos? Será que tem futuro esse garoto aí? Muito futuro, muito futuro. É um jogador que se fala muito dele no futebol francês, como eu já falei, eu acompanho muito. E apenas 19 anos, você ser campeão da Champions League e ser decisivo não é para qualquer um, é um jogador sim a se observar, a se destacar, é novo, mas hoje em dia a gente vê, como a gente fala, essa molecada já tão nova e conquistando títulos, porque a Champions League, eu posso falar, eu não tive a honra de ganhar, mas, por exemplo, quando a Inter foi campeã, eu cheguei até uma semifinal, cheguei pertinho, e imagina você com apenas 19 anos conquistando, para mim, se não a maior competição de clubes no mundo, e ainda sendo decisivo. Então, lógico, é um grande jogador que tem um grande futuro para o futebol mundial. Michel e Lud, me ajuda nessa. Como você acha que essa vitória do PSG pode impactar aqui no Brasil, levando em consideração os nomes de jogadores brasileiros que por lá já estiveram, como você, ou quem ainda está por lá? O Ancelotti anunciou a convocação recentemente. Você acha que essa vitória dá mais gás aos jogadores brasileiros que vão atuar aqui na nossa seleção? Olha, aos que passaram, que não estão lá mais, eu acho que eles torcem, né, pelos ex-companheiros, isso é normal, mas às vezes dói um pouquinho, porque eles devem pensar, pô, a gente poderia estar lá, podia ter sido eu, podia né? estar comemorando junto, mas faz parte do futebol, né, mas acho que isso deve servir de exemplo, sim, tem jogadores brasileiros lá, como o próprio Marquinhos, que é o capitão da equipe, Beraldo, então assim, eu acho que sempre quando algum brasileiro vence, isso tem que servir de orgulho e de exemplo para os jogadores aqui no Brasil. E a gente está de olho também, né? Eu e o Michel falamos bastante aqui, né? Que na convocação do Ancelotti, ele trouxe 5 jogadores que atuam na França. Os 2 do PSG, Marquinhos e Beraldo. Marquinhos que vai levantar a taça daqui a pouco, essa taça inédita para o PSG. Mas, de fato, é um protagonismo também, né? Do futebol francês, que volta a ter olhares do treinador da seleção brasileira, que trouxe 5 nomes, né, Michel? Sim, então, como a gente já destacou aqui, você mesmo falou, Beraldo, Marquinhos, Wanderson, são 5, né? São 5, a gente vai trazer aqui. Então, eu acho que isso é muito bom para o futebol francês, né? Eu passei lá quase 10 anos e até um tempo atrás... Qual foi o seu período lá, seu período no PSG? Desculpa, perdão? O seu período no PSG foram 10 anos, de que ano a que ano? Então, eu chego na França em 2005, né? Eu chego no Lille da França. Aí sim. fico por lá 3 anos, 3 temporadas, e depois eu vou para o Lyon, que na época era o clube que hoje é o que vem fazendo o Paris Saint-Germain, ganhou por 7 anos seguidos o campeonato francês, e ali eu tive a oportunidade de jogar Champions League, de chegar a uma semifinal de Champions League, coisa que o Lyon nunca tinha feito até então. Não tive a oportunidade de jogar uma final, mas já de ter chego numa semifinal, para mim é algo de muito orgulho. E olha só para a gente destacar aqui, Basília, são 5 jogadores do futebol francês convocados nessa última lista do Ancelotti. O Wanderson do Mônaco, o Alexandre do Lille, Beraldo e Marquinhos, ambos do PSG, que acabam de ser campeões da Champions League, e tem também o Andrei Santos do Strasbourg. São esses os 5 jogadores brasileiros que atuam no futebol francês que foram convocados.
Vamos seguir aqui falando sobre essa grande final. A gente falou do Doué, mas tem também o Dembélé, Michel Bastos, que fez uma grande final hoje contra a Inter de Milão, que fez uma grande Champions League também, um dos grandes nomes do PSG. Como é que fica a disputa aí depois dessa temporada? Tem espaço para ser melhor do mundo? Olha, Lud, a concorrência ela é boa. A gente tem aí Yamal, o próprio Rafinha, dois jogadores do Barcelona que vem se destacando, mas tem algo que é muito importante se falar: quando se ganha uma Champions League, vale muito, né? E você vendo a temporada do Dembélé, é uma temporada a se destacar e a se colocar ali entre alguns dos favoritos a melhor do mundo. Não digo que seria, mas... larga um pouco na frente, né? Ganhou uma Champions League. Larga bem. Mas o que ele fez no campeonato francês, foi eleito o melhor jogador do campeonato. Então, assim, talvez possa ser eleito também um dos melhores jogadores da Champions League pela competição que fez. Então, ele entra no páreo. O Dembélé hoje, ele entra no páreo, sim, com esse título para melhor do mundo. De olho, então. E a gente segue acompanhando toda a festa, a movimentação lá em Paris, na capital francesa, depois desse título inédito do PSG, que bateu a Inter de Milão na Allianz Arena por 5-0 e conquistou a primeira Champions da sua história. E o nosso apresentador, o Benjamin Bach, olha só, amanhã não estará aqui, por quê? Porque ele está na Allianz Arena e traz todo o clima desse título inédito do PSG. Oi, Benja. Aqui direto do Allianz Arena, a final de Champions League mais humilhante que eu vi na história. Parecia Brasil e Alemanha. O Paris Saint-Germain brincou de jogar bola. Foi 5-0, poderia ter sido 7 ou 8. De novo, lembrou Brasil e Alemanha. A final era para ter sido Paris Saint-Germain e Barcelona, mas a Inter fez um jogo épico contra o Barcelona e deu no que deu. Mas eu nunca tinha visto nada igual. Tamanha a facilidade que o Paris Saint-Germain jogou. O Luiz Henrique merecia esse título, montou um timaço e coisas do futebol. O Paris Saint-Germain, que gastou tanto dinheiro nos últimos anos, contratando estrelas milionárias, foi ganhar uma Champions League sem nenhuma estrela. Não tinha Neymar, não tinha Messi, não tinha ninguém, não tinha... Pô, me deu até branco. Mbappé, e aí ganhou um louvor, foi humilhante. Paris Saint-Germain, campeão, agora é a festa lá. O Benja tá aí trazendo todos os destaques da Allianz Arena. Vai ser cobrado, hein? Já vi que amanhã ele não vai estar com a gente. Basília, com você aí de Brasília. Não, em breve nós estaremos igual o Benja, olha, tranquilo, se divertindo. Nosso plantão está chegando ao fim, né? Olha, o nosso correspondente especial do esporte, falando diretamente de lá do estádio, com toda a alegria ali da torcida, tratando de um feito inédito do futebol francês, futebol mundial, PSG campeão. Michel, desculpa, perguntei para você se você tinha jogado no PSG, você jogou num rival do PSG. É, um dos rivais, mas não tem problema, você não é a primeira não, pode ficar tranquilo. Né? A gente vai ver daqui a pouco imagem do Marquinhos levantando a taça. Já aparece essa aí, que já está em tela, olha só. Pois é, dá um gostinho também de ver um brasileiro numa situação assim, né? Num lugar privilegiado, de honra, com os holofotes de todo mundo prestando atenção em quem ganhou o Champions League. Olha lá, é um brasileiro na função de capitão desse time, erguendo essa honra, esse privilégio de ser o campeão. Quem não quer, né? Quando a gente vê um ganhando, a gente pensa, e o Brasil? Quando é que o Brasil vai ganhar uma Copa de novo? Todo mundo quer ganhar um campeonato de dimensão mundial assim, logo, quanto mais nós brasileiros, né, Michel? Não, exatamente. Vendo o Marquinhos, que hoje ele vai consolidar um dos maiores, se não o maior jogador do clube, tá por lá há 12 anos já fez ganhou a carreira tudo. Toda praticamente no PSG. Se eu não me engano, são mais de 33 títulos pelo Paris Saint-Germain, acho que só faltava a Champions League e hoje veio a concretizar, então assim, eu acho que é muito difícil, ainda mais na Europa,
você permanecer por tanto tempo num clube, ainda mais num clube gigante como o Paris Saint-Germain. E isso vem acontecendo com o Marquinhos, tá de parabéns, merecedor pelo trabalho que vem fazendo no Paris. Marquinhos, que é cria do terrão, do Corinthians, como o Michel destacou, passou pouco tempo na Roma depois que saiu do Corinthians e logo depois foi para o Paris Saint-Germain, desde 2012, 2013, mais ou menos ali naquela temporada. Ele vai muito cedo para lá. São muitos anos ali na zaga do PSG, viu todas as fases do clube, chegou a disputar uma final de Champions League, aquela da pandemia, perdeu a final e agora a gente vê a volta por cima aí do brasileiro Marquinhos, que levanta a taça, acaba de levantar a taça lá na Allianz Arena em Munique. Ele que também, lembrando, está na lista do Ancelotti para os próximos confrontos da seleção brasileira, válidas pelas eliminatórias da Copa. Michel, para a gente encerrar, quero o seu destaque principal de uma final de 5-0. O que é que a gente vai lembrar desse PSG, dessa final daqui a um tempo? Eu acho que eu destaco duas. Primeiro, a qualidade técnica do Paris Saint-Germain, a forma que jogou. Eu acho que é difícil numa final você ver um time pressionando do começo ao fim, mesmo já com placar extenso. Então, isso para mim me impressionou muito. Mas eu acho que eu queria destacar um jogador especificamente, que a gente até comentou, de 19 anos, que é o Doué. Eu acho que ele fez uma grande partida, fez os 2 gols, deu um passe. Então, assim, acho que não tem outro jogador, a não ser ele, a se destacar hoje nessa final. A gente segue acompanhando as imagens que vêm lá de Paris, com toda a comemoração do título do Paris Saint-Germain, que acaba de vencer a Inter de Milão. Olha aí, o Arco do Triunfo, toda a festa em Paris por lá. 5-0, hein, Michel Bastos? 5-0. Eu vou dizer para você, eu vou confessar aqui para vocês. Olha só a Torre Eiffel. Eu falei, nos bastidores, no começo da partida, com 10, 15 minutos, eu falei para a Lúdia assim, 4-0. Eu não sei se ela acreditou muito em mim. Não acreditei. Mas Numa final... eu acabei errando porque foram 5. Numa final, né, a gente viu o gol do Hakimi ali, 12 minutos do primeiro tempo, ali a gente já começa a ver o jogo se desenhar mais pro lado do Paris Saint-Germain. Mas muito me impressionou o Paris Saint-Germain pressionar o jogo inteiro, um volume de jogo muito forte do PSG, mesmo vencendo a partida depois dos 2 gols do Doué, não deixou o nível baixar. E foi interessante também a gente observar a própria Inter, né, que nada deu certo, pelo menos ali no primeiro tempo, a gente não viu o time da Inter de Milão encaixar. Na verdade, a gente não falou muito da Inter aqui, até porque não tem muito o que a gente falar. Fez uma péssima partida, não se encontrou, né? Então, como você destacou, quando a gente vê, Lud, o começo do jogo, a saída de bola já é com o Paris Saint-Germain. Aí é uma jogada que muitos não gostam muito dela, que é aquela, quando jogam aquela bola para fora na lateral. Isso é uma estratégia já do Luiz Henrique para começar marcando pressão e pressionar o adversário. E ali ele mostra o que ele vai fazer durante a partida. E o fez durante os 90 minutos. E isso, para mim, me impressionou muito, porque é muito difícil para uma final você se expor, porque quando você pressiona, você acaba se expondo um pouco, né? E normalmente o time adversário, ele usa o contra-ataque. Mas isso não acabou acontecendo e favoreceu o Paris Saint-Germain, tanto que o placar foi de 5-0. Acho que no segundo tempo a Inter até dá uma ensaiada de uma reação, dá um pequeno encontro ali. Difícil. Mas nada que pudesse tirar o brilho do PSG nessa final. Nem o último fôlego, né? Não rendeu nem o último fôlego aí nesse jogo. Eu queria saber de você, Michel, se você pudesse elencar de uma maneira bem simples, assim, as 3 coisas mais importantes nessa campanha feita pelo PSG, porque desde o início do jornal a gente está falando de um time menos estrelado, né? Todo mundo, todo comentarista de esporte chega a essa conclusão de que foi muito melhor apostar no coletivo do que no projeto pessoal, individual, desse ou daquele que apareça mais e até seja mais conhecido. Reconhecidamente, este é o time campeão, é o que deu uma goleada aí e levou a Champions League, mesmo sem esses grandes nomes. Se você puder destacar alguns outros elementos importantes nessa campanha, só para a gente fechar, já está quase chegando ao fim a nossa edição do Agora CNN,
3 pontos importantes. Um já está superado, que é essa questão de um time menos estrelado, menos individualizado, que jogou junto no coletivo mesmo. Se você pudesse destacar outros fatores, só para a gente fechar por aqui. Olha, eu acho que o lado técnico é muito importante. Então, acho que tecnicamente o Paris Saint-Germain hoje demonstrou ser muito forte. E destaco mais uma vez o coletivo. Mas eu acho que algo que me impressiona muito é o trabalho psicológico do Luiz Henrique. Eu acho que o trabalho dele é excepcional. Acho que o treinador, a gente fala muito que o treinador ele é importante e eu afirmo isso. Eu acho que o destaque hoje nessa campanha, para mim, é o coletivo e também o Luiz Henrique, que fez um trabalho excepcional no Paris Saint-Germain. Ludi, Michel, muito obrigada. Aprendi com vocês falando sobre o esporte. Fica também aí a certeza de que usar a camisa amarela num time não é a melhor cor, né? Para vencer uma partida como essa, um campeonato como esse, né? O Inter de Milão apostou no uniforme amarelo, quase que uma superstição. Não deu certo.